Fala pessoal, bem-vindos a mais um Papo SB Cripto. O meu nome é Rafael, estou aqui com o meu co-host Arthur. E hoje a gente vai estar falando aí de um assunto que está muito na moda, desde eu acho que de final de outubro ou novembro mais ou menos, começou aí a pegar um pouco dessa hype. A gente vai estar falando hoje sobre AI, né? Inteligência artificial. É um assunto, eu acho, hoje o mundo todo está mudando, né? A gente começou a se revolucionar. Todas as nossas palavras agora sempre tem alguma coisa de AI, principalmente vindo a parte dos tokens, né, de inteligência artificial. A gente viu aí esse começo de ano esses tokens explodindo, obviamente com a grande notícia que a gente teve, que a Microsoft vai estar investindo 10 bilhões de dólares, né, comprando aí 49% da OpenAI, que é uma das maiores empresas privadas hoje, que na verdade ela foi fundada através de grandes investidores como Elon Musk, Peter Thiel, entre outros fundos, né, que querem expandir o uso dessa tecnologia da inteligência artificial. Então a Microsoft agora também vai estar fazendo parte desse novo projeto, desse novo chat GPT, né, que esse é o principal produto. A gente vai estar comentando um pouquinho para vocês sobre a evolução de AI, né, o que como AI e blockchain também podem trabalhar juntos, né, para garantir aí melhor proteção de dados ou até mesmo a nossa usabilidade. E vamos também estar falando aí dos principais projetos de cripto, de AI, que a gente até deu uma analisada esse final de semana. Eu acho que a gente não vai entrar muito a fundo do tokenomics, porque realmente, quando a gente analisou esses projetos, até a gente está acompanhando, eles são muito novos, né? O market cap aqui, de maior de todos, é de 242 milhões de dólares. Então, são projetos aí muito recentes. Vamos conversando, né? Acho que no final você também vai entender o motivo que a gente pode até estar um pouquinho cético em relação a essa primeira alta, né? E sem mais delongas, né, Arthur? Antes de começar o nosso disclaimer, que nada vamos estar falando aqui é uma recomendação de compra e nem venda. Sempre reiteramos que você tem que estar fazendo a sua própria análise, né? E tomando suas próprias decisões. E sem mais delongas aí, né, Arthur? Agora, o que você está achando dessa nova febre de AI, né? Como que você está sentindo esse novo setor aí explodindo realmente agora em 2023? Fala, Rafa. Bom dia, pessoal. É um hype gigante, né? Mais um hype aí de cripto. Agora, esse hype eu acho que é um pouco mais generalizado, não está tão restrito somente a cripto, principalmente por conta do chat GPT, né? É uma ferramenta muito legal, incrível. Eu acho que surpreendeu a todos, mostrando toda a capacidade e a potencialidade que o AI tem para revolucionar como uma ferramenta de aumento de produtividade, de melhora, de desenvolvimento, de ajuda, e tem muitas funcionalidades aí que são incríveis e ela está se mostrando extremamente eficiente em fazer as mais diversas coisas, algo que nós ainda não tínhamos. Muito se falava em inteligência artificial, mas era algo ainda abstrato e se materializou nesse chat GPT, porque é um Google, é o novo Google. Você faz uma Eu pergunta para até ele. abri aqui, Arthur, se puder compartilhar, eu vou compartilhar aqui minha tela, se puder colocar na transmissão. Para quem não conhece, né, o chat GPT, só deixa eu colocar aqui antes o OpenAI, né, que é a plataforma, Isso. a empresa por trás, né, então essa empresa que vem revolucionando agora essa nova tecnologia da inteligência artificial, o OpenAI, né, e o principal produto deles é o chat GPT. A gente pode ver que eles também estão reproduzindo DALL-E, Whisper, Alignment, então tem outras também funções de inteligência artificial que eles estão utilizando. A mais famosa hoje está sendo o chat GPT, que é literalmente, como o Arthur comentou, é um chat. Então, aqui a gente pode perguntar qualquer coisa para ele, né? Vamos perguntar, né? Perguntando para ele me explicar o que o Bitcoin é, né? Então, ele te dá a nossa resposta do que principalmente a gente buscando no Google, que é o mais interessante. E é uma resposta completa que ele gera na hora a partir de dados praticamente em tempo real. Apesar do chat GPT ele sempre dizer que a base de dados deles só vai até 2021, eu não sei quanto eu acredito nesse fato, né? Nessa frase dele, porque realmente ele muda a todo momento o que ele está falando, como que ele está falando, e está melhorando. E a gente sabe que a inteligência artificial, uma das suas grandes vantagens é sua capacidade de aprender, de melhorar a partir do input de dados dos seus Uhum. usuários. E é exatamente o que a gente está vendo. Essa ferramenta ainda é experimental, mas já está contribuindo em muito. Eu, inclusive, já usei, já fiz diversas coisas, inclusive coisas na Stockbull e em outras empresas, para
e tive o uso e a ajuda do ChatGPT, né? Muitas vezes ele não entrega a coisa pronta e a última versão final, mas ela serve como um esboço, como um lugar de onde você pode começar uma pesquisa mais profunda de maneira extremamente eficiente. Perfeito. Eu até também já utilizei o ChatGPT, eu utilizo ele praticamente todo dia, né? Até que eu estou aprendendo sobre programação. Então, para desenvolver código, eu posso também perguntar para ele como se resolve tal código, como extrair tal coisa de tal site. Até mesmo quando a gente quiser desenvolver smart contracts, né? Os contratos inteligentes, a gente pode programar uma wallet, pode programar aí até mesmo projetos de NFT. E a gente vai estar comentando também até onde pode ir essa tecnologia, né? Lembrando que inteligência artificial não é uma coisa de agora, é uma coisa que já vem sendo construída desde aí de que a internet nasceu, né? E só agora a gente está vendo questão de metaverso, questão de blockchain, inteligência artificial, todas essas revoluções tecnológicas, né? Só para explicar de uma maneira bem básica o que é a inteligência artificial, e ela nada mais é do que um algoritmo que resolve problemas. Então, você coloca um problema, ela é capaz de resolver esse problema. E por que, que é chamada de inteligência artificial? Porque ela aprende a partir de novos dados. Então, todo input que você dá serve como input para a máquina aprender e se desenvolver mais. Isso é a inteligência artificial. Ela aprende a partir da pergunta. Então, depois que o Rafa perguntou para ela o que é inteligência artificial, ou o que é Bitcoin. Bitcoin, né, que nem a gente viu aí, ela respondeu e ela aprendeu a partir disso. Se a resposta é boa ou não é, enfim, ela pega essa informação, pega o tempo de leitura dele, pega diversas coisas, a satisfação dele com isso, ela aprende e melhora. Sua próxima resposta, se ele perguntar de novo o que é Bitcoin, possivelmente ela vai mudar a partir desses dados que ela já aprendeu, dos feedback, ela tem mecanismos de feedback. Então, nada mais é do que um algoritmo super complicado que tem diversas iterações. Então, quando acontece alguma coisa, ela já desencadeia outras coisas que dão um feedback loop, né? Que é um looping de reforço, de aprendizado Otimizado. dentro desse algoritmo que permite com que ele se desenvolva quase sozinho. Lógico que não é nem perto de sozinho ainda, né? A gente falou, é uma Uhum. ferramenta ainda experimental, tá super em beta ainda. Ela trava todo dia, basicamente, se você E pegar nos lembrando que não horários é de só pico. esse, né? Qualquer Isso. empresa que hoje está utilizando inteligência artificial, tem outros projetos que a gente também vai comentar, privados, né? Todos eles estão em beta, né? Esse que é o principal para a gente relembrar, porque começou agora isso, né? Então, todos eles estão Tá. tendo esses experimentos. E só para me adiantar um pouco, já que estou explicando o conceito, eu quero explicar qual que é a importância desculpa, do blockchain para a inteligência artificial. E por que que isso é um game changer, né? Muda absolutamente tudo. E é porque o blockchain tem uma quantidade de informações gigantescas. O blockchain literalmente é um public ledger. Ele recorda, grava tudo publicamente. Então você tem uma quantidade de dados imensas, coisas que nunca foi possível ter. Você pegava os sistemas de empresas, todos eram sistemas fechados, que não se comunicavam entre eles, que só eram capazes de fazer uma função. Então era muito difícil você desenhar uma estratégia que englobasse diversos sistemas. Por exemplo, um supermercado, ele tem o seu sistema de pagamento, ele tem a sua base de clientes. O sistema da base de clientes não se comunica, pelo menos em praticamente todos os supermercados, não se comunica com a base de clientes. Então você não consegue saber exatamente qual foi o cliente, o que ele comprou, em qual supermercado, quando e onde. Você não tem essas informações. Então, se você quer, como um dono de supermercado, você quer saber qual que é seu supermercado que vende produtos veganos para pessoas com 1,70 de altura. Enfim, isso é um dado absurdo que ninguém vai querer saber, mas Ou só talvez como só o gosto exemplo. da pessoa, né? Nesse supermercado, quais pessoas gostam de tal. Enfim, Isso, perfeito. usar Uma isso. coisa mais específica que você queira Uhum. saber, ou talvez por que que um supermercado específico vende mais legumes que o outro, ou se regiões com, enfim, esse é um bom exemplo. Por que que aquele mercado vende mais legumes e você não consegue entender? Não é por causa de renda, não é por isso, não é por aquilo. Daí você consegue traçar um perfil e dizer que é por X, Y e Z. E hoje os supermercados, praticamente nenhum deles
tem essa base de dados integrada. Então, eles não conseguem fazer essa pesquisa. Eles conseguem só ver número de vendas e volume de vendas, e nem necessariamente os produtos que foram vendidos. Então, com blockchain, tudo isso fica explícito, público e muito fácil de se acessar e se manusear, principalmente para a inteligência artificial que requer esses dados. Perfeito. E exatamente é isso que a gente vai estar comentando agora desses projetos que já estão utilizando, que o AI e blockchain se intercomunicam, né? Que são aí as criptos que a gente veio até comentando um pouco aí no nosso grupo já. Ontem, para quem é do grupo Premium também, a gente lançou um relatório sobre as 3 maiores, né? Mas aqui, Arthur, também, deixa eu compartilhar aqui minha tela novamente, mostrar aqui também em relação a esses tokens, né? Quais são esses principais agora que a gente vai estar comentando. Então, a gente pode ver, né, que de AI possuem já diversos tokens e, obviamente, todas as empresas têm um objetivo diferente. A gente ainda não conseguimos, né, analisar todas ainda, peço até desculpas, a gente focou aqui nessas 3 maiores, porque realmente a gente está indo por market cap, né? A gente está acreditando que essa é uma tecnologia que a gente não pode deixar passar, e a gente acredita muito no futuro. Então, vamos começar aqui pelas maiores, né? Então, a gente pode ver que realmente já nessas 2 semanas, altas aqui de 350%, 207%, algumas subiram até menos, 34%, 60%, né? Mas a grande maioria aí acima já desses seus 50%. E o mais interessante de todas, né, que seria aí a Singularity Net. Vamos começar aqui pela Agix, entrando até um pouco no site, a gente pode ver que já é um pouco revolucionário, eles já vêm mesmo com essa visão muito mais tecnológica, né? E a Singularity Net, o que ela é o melhor, né? Por que ela teve essa grande valorização também por trás? Ela é um marketplace de AI. Então, qualquer projeto de blockchain hoje, qualquer token de DEX, de DeFi, de NFTs, que queiram utilizar dessa tecnologia deles, eles já podem, né? Eles têm aqui esse marketplace, a gente pode utilizar dessa tecnologia da Singularity Net, o que é o mais interessante. Então, hoje, ela possui todos esses diversos projetos. A gente tem aqui o Singularity DAO, que ele é um dos mais famosos, né? Que é como se fosse uma organização descentralizada, né? Em que eles utilizam da inteligência artificial para tomar as decisões e fazer as votações, fazer a parte de investimentos. Nada mais é que isso aqui, um fundo de investimento utilizando a tecnologia da inteligência artificial da própria Singularity Net, né? A gente tem aqui o Jam Galaxy, que é uma plataforma de... Cadê aqui o Jam? Ela é uma plataforma de música, então é NFT e música utilizando a inteligência artificial, né? Tem até aqui um projeto de Layer 2 que eu estava estudando um pouco, da Cardano, em que ele está construindo aqui no blockchain da Cardano. Deixa eu pegar. Awakening. Cadê aqui? Esse aqui, o Hypercycle. É uma Layer 2 agora sendo construída na Cardano. A gente tem também o Awakening Health, que é um aplicativo de saúde, utilizando também a tecnologia da inteligência artificial do Singularity Net. Então a gente pode ver que já começaram a surgir aí bastante empresas, né, muito novas ainda, nenhuma delas tem token, tá, pessoal? Só tem aqui o SDAO, que é do Singularity DAO, e a própria Agix, que é do ecossistema todo. Então, e o bom desse token é, quanto mais empresas utilizarem da tecnologia da Singularity Net, eles vão ter que comprar certo valor de Agix para se manter também dentro de fazer pagar as transações, de poder utilizar esse marketplace deles. Então é uma forma também do token Agix se valorizar. Quanto mais empresas utilizarem desse seu ecossistema, da sua tecnologia, mais também valorização a gente vai ter no token da Agix. Aí, Arthur, eu até já pergunto para você, né? Existem muitos casos de uso, né? Como a gente até comentou aqui. Você está vendo algum específico que já te interessa em relação até essa prova da Singularity Net, né? Que a gente viu de diversas empresas, né? Como que você vê? Eu, sinceramente, eu acho que ainda não. Para mim, eu gosto bastante, acompanho bastante esse setor de inteligência artificial, mas principalmente essa parte de resolução de problemas, de captar dados rapidamente, né? Porque eu como economista, já tive que trabalhar bastante com RStudio e outros programas de estatística aí para você desenvolver e fazer projeções, às vezes, de ações, e eu acho que isso vai ser extremamente relevante nessa área. Você conseguir perguntar ou pedir para que ele faça toda essa parte de
às vezes você tem que cortar uma série temporal, fazer subséries, redividir e mudar diversas coisas aí do meio. Você tem que tratar os dados, né? Se chama fazer tratamento de dados. E é muito trabalhoso, é um trabalho muito chato e não é um trabalho intelectual, não é um trabalho que você tem que pensar, você simplesmente tem que fazer esse trabalho laboral, trabalho manual, para que você tenha os dados que você precisa para, de fato, depois analisar. E eu sonho com um dia que eu vou falar pro chat GPT ou qual for a ferramenta, né? Mas seria um chat mesmo, ou uma planilha onde eu subo meu Excel, eu jogo os dados lá e falo, corte essa base de dados de 2016 a 2020, fazendo uma projeção AutoArima 5 baseado nesses dados para 5 períodos posteriores, sabe? Isso vai facilitar minha vida imensamente. E daí vai deixar mais tempo, vai aumentar minha produtividade e permitir com que eu faça mais análises e análises melhores, porque eu vou ter mais tempo em minhas mãos para de fato gastar pensando sobre os resultados e não chegando nos resultados, porque a parte de pensamento que eu tenho que estudar, entender, interpretar é o final, é quando eu já tenho os dados em mão. O resto eu estou fazendo um processo, como tem a maioria das empresas tem muitos processos, né? Processo burocrático, jogar daqui para lá, fazer o corte aqui, refazer, mexer, mudar a série, tirar os dados que são zeros nessa série, porque senão trava o sistema inteiro. Enfim, coisinhas muito chatas, demoradas e trabalhosas que vão ser muito fáceis assim que esses sistemas estiverem bem desenvolvidos. E eu acredito que nós teremos um aumento, um aumento imenso de produtividade de todas as pessoas, porque eu já testei isso e o próprio chat GPT já me dava excelentes respostas para consumidores. Então, alguém quer efetuar um cancelamento de uma compra. Eu coloco lá, chat GPT, faça o cancelamento de uma compra para uma empresa assim, assim, assim. E ele me dava um e-mail pronto. Então, isso já aumenta a minha produtividade bastante. É uma coisa que antes eu tinha que escrever, pensar, ser educado e, enfim, todo um atendimento ao consumidor. Hoje eu consigo delegar para essa máquina que funciona muito melhor que um estagiário e ainda de graça. Então, eu estou gostando muito, estou muito interessado, já era interessado, né? Inclusive, tive uma empresa que desenvolvia coisas que tinha inteligência artificial em seu marketplace, né, o Artbank, e isso me interessa, gosto muito, mas agora eu acho que nós estamos vendo casos de uso reais, né, e palpáveis. Eu acho que casos de uso reais nós já tínhamos há anos até, mas agora eles estão sendo palpáveis, as pessoas estão vendo de forma tangível como isso pode impactar na vida delas, e não mais a inteligência artificial vai dominar o mundo, isso. Não, você vai lá e você precisa fazer uma lição de casa. Você coloca no chat GPT, ela te resolve. Outra funcionalidade que eu gosto muito, que ainda não está muito amadurecida, mas eu acho que é o Wolfram, que é de matemática. Você joga problemas matemáticos, isso eu já usava faz tempo, e ele te ajuda. E quem fez qualquer área de exatas sabe que chega uma hora no problema que você trava e você não sabe o que fazer. Você tenta de tudo e não resolve o problema. E precisa só uma pessoa vir do seu lado, olhar para o problema e falar: olha, é aqui que você errou. Você esqueceu de fazer isso e isso. Ou você esqueceu que você pode fazer isso. Então, você joga hoje nesse programa, que é o Wolfram, eu esqueci o nome, eu vou até pesquisar para falar aqui. E ele resolve o problema, ele te mostra o passo a passo da resolução do problema. E muitas vezes, depois que você viu uma vez, você consegue resolver esse problema com facilidade, porque você estava só esquecendo como que fazia uma operaçãozinha, como que jogava ou tirava da raiz quadrada, sei lá. Mas quem já trabalhou, fez qualquer coisa de exatas, qualquer área, sabe disso. E é muito sofrido, é muito difícil, é muito chato ter que perguntar para as pessoas para te ajudarem a resolver um problema matemático. E a inteligência artificial facilita isso, te ajuda nisso, melhora, aumenta a sua produtividade, facilita a sua vida. Então eu acho excelente e estou muito interessado em todas essas aplicações que ela vem trazendo para nós. Perfeito. Então, até desse do SingularityNet, que me chamou mais atenção foram outras empresas já meio que utilizando, não empresas específicas de cripto, né?
já querendo achar soluções para plano de saúde, achar soluções aí para a parte de músicas, juntando a parte de NFT. Então, essa parte do SingularityNet eu acho que vai aplicar muito bem às empresas mesmo que já existem de Web 2 e só querem se alavancar nessa tecnologia de AI, né? Porque hoje, realmente, se você quiser utilizar, talvez, essas empresas privadas, talvez seja muito caro. Você utilizando aí da Agix, né? Você comprando o token deles, eu não cheguei muito a fundo saber realmente como funciona por trás, quantos tokens tem que ter para a questão de fazer staking, né? Mas talvez seja muito mais barato, compensa mais para uma startup utilizar um projeto assim da Agix do que estar contratando uma empresa privada que pode comprar muito mais alto. Então, o legal vai ser talvez essa democratização a partir desses projetos de blockchain, né? E também só queria comentar um pouquinho da Fetch.ai, que é um outro projeto muito famoso, e o que eu estou mais de olho seria esse aqui, porque ele está dentro do ecossistema do Cosmos, né? O Cosmos é uma blockchain layer zero hoje, né? Uma layer zero ali, em que cada blockchain pode construir o seu próprio DApp, né? Eles fazem a customização da forma como eles querem, utilizando aí da segurança do Cosmos, né? É meio que parecido também com o modelo da Avalanche, com as subnets, mas essa aqui da FET, o objetivo dela é mais focada na parte de DeFi e de DEX, tanto é que existem diversos projetos de DeFi e de DEX dentro do ecossistema do Cosmos que já estão utilizando. Eles também, a FET, já possui um ecossistema um pouco mais completo, já tem aqui também diversos outros projetos, e conforme eu falei, projetos mais focados em DeFi e DEX, o que me chama mais atenção, né? É essa parte de inteligência artificial para poder nos ajudar nos nossos trades, para poder nos ajudar numa melhor performance na parte de fazer staking, ou até mesmo na segurança dos protocolos. Se eu sou uma DEX, né, eu posso estar utilizando uma inteligência artificial para estar ajustando o melhor comprador, melhor vendedor, ajustando o yield dos projetos quando a gente estiver fazendo algum liquidity provider, né, quando a gente prover liquidez para certa DEX, ou até mesmo para melhorar a nossa performance da nossa própria portfólio, né? As wallets se integrando com essa inteligência artificial da FET para ajudar uma performance melhor e recomendar melhores investimentos de acordo com o nosso perfil. Então, esse aqui são uns projetos, né? Tem aqui Catena, são muito focados, né? Conforme eu falei nessa parte, esse aqui já é um pouco mais de automotivo. Enfim, já tem bastante projeto também nessa FET. E é interessante acompanhar, né? Esses grandes ecossistemas e por que hoje elas valem muito mais do que as outras, né? Porque eles já possuem projetos utilizando dessa tecnologia, não é só uma especulação, né? E só queria comentar também brevemente do Numerai, que é um outro projeto muito focado agora para a parte de hedge funds, para fundos de investimento. E o interessante da Numerai é que elas fazem competições semanais para quem quiser desenvolver o seu fundo quant, né? Aqueles fundos que operam realmente utilizando programação e, obviamente, agora utilizando a inteligência artificial. Então, toda semana eles têm essas competições e os melhores fundos, né, que as pessoas programam com os melhores trades, com os melhores retornos, ganham esses incentivos para poder depois construírem aqui dentro da rede da Numerai. E depois, as outras pessoas físicas, qualquer outro investidor profissional ou qualquer outro hedge fund que queira ter uma exposição, ele pode também estar investindo dentro dessa plataforma, e a gente pode ver, né? Aqui tem esse site bem interessante também deles, do fundo da Numerai, e comparando com o Numerai One subindo aqui 45%, e um fundo Quant com uma estratégia neutra, né? Pode ver a diferença, que realmente utilizando uma tecnologia de ponta, juntando aí essa parte de programação com inteligência artificial para deixar os seus trades mais otimizados, né? Consegue aí um retorno muito positivo. Então, essa aqui é a Numerai, o que também eu gosto bastante, né? O meu foco principal, eu acho, nessa parte da inteligência artificial é realmente os casos de uso dentro de finanças. Eu acho que é onde me chama muito mais a atenção e é onde eu vou estar mais focando, por isso que a FET e a Numerai são os projetos que eu tô mais de olho, né? Obviamente, como a gente mostrou ali no começo, existe uma lista com mais de 20 projetos, e aí fica a questão, né, Arthur? Como que você vê esse tipo de investimento no portfólio daí de uma pessoa que está começando em cripto ou até que já esteja um pouco mais amadurecida, conhece da volatilidade, né? Como que você aconselharia, vamos dizer, né? Essa pessoa está investindo também nesse setor? Porque a gente sabe o quanto que tem agora e o quanto que vão surgir de projetos nas próximas semanas aí, né? E meses e anos também. Então, como que você está achando agora com essa parte de gestão de portfólio?
Eu acho que ainda é um pouco cedo, tá, para entrar nesses projetos. Eu diria que o Agix é um dos únicos projetos que daria para entrar com mais confiança por conta de ser todo um ecossistema, né? Ele mesmo acaba fazendo uma diversificação para você, porque ele está em outros projetos, ele é uma rede de projetos interligada, então tem uma diversificação dentro desse token, né? Que vai ter outras funcionalidades, que vai ter diversas fontes de demanda. Enquanto os outros projetos, eu acho que é uma aposta. Seria o equivalente a fazer uma aposta. Pode sim dar certo, e provavelmente algum desses vai dar certo, mas é uma aposta que talvez valha a pena, porque o upside de qualquer um desses projetos, se um desses projetos acertar de verdade e conseguir se tornar uma rede significativa de AI, talvez a primeira rede de AI funcional depois do chat GPT, né, a primeira rede de AI funcional em cripto com token emitido, será algo gigantesco. Vai ser um projeto que vai ter um market cap fenomenal. Então, talvez o upside seja interessante e vale a pena ter um pequeno percentual, talvez 1%, talvez até menos de 1%, mas um percentual que você saiba que você pode sim perder. E até diria mais, que provavelmente você vai perder, porque desses muitos projetos de AI, apenas um ou dois ou três vão acertar. Então, tem duas coisas. O market timing, porque pode ser que você consiga entrar, nós ainda estamos cedo, essa narrativa está só começando. Nós tivemos algumas ótimas informações que deram um pump, mas nós sabemos que um pump de 300% não é nada para cripto, E ela ainda principalmente para está uma queda projetos. de 90%, né, da sua máxima, então 300% não é nada, né? Não é nada. E para cripto não é nada mesmo, né? Nós já vimos histórias de projetos que deram, que nem sei se pode dizer que deram certo, mas que subiram 5, 6 mil por cento, pra, como por exemplo Dodge, Shiba, né? Seriam os dois grandes exemplos, projetos que não têm Ou funcionalidade, que até não tem as de nada, só tem. metaverso. A gente pode jogar metaverso nesse mesmo package aí, né? De coisas de Isso. especulações. Então, é extremamente especulativo, mas o upside é gigantesco. Então, eu acho que assim, se você for um investidor extremamente arrojado e propenso ao risco, vale sim a pena. Seria o investimento arriscado que eu acho que vale mais a pena de todos hoje, porque o upside é muito grande. Nós estamos começando o hype, ainda é cedo nesse hype. Esse ano, provavelmente, a gente vai ter o ano inteiro em hype de AI. E eles só subiram um pouquinho. Então, mesmo a Gix, mesmo as outras, talvez seja o momento de entrar agora. Começou só a subir e não se assuste, tá? Pode ser que suba 1000%, como pode cair 80% de um dia para o outro, e isso é normal. Por isso que a minha recomendação é menos de 1% do portfólio. Essa é a parte de jogo. Pode ser que vire gigante? Pode. Provavelmente não. Já saiba que a chance de não Uhum. virar é maior do que a de virar, mas o upside gigantesco justifica essa aposta. Com certeza. Eu penso da mesma forma como você, né? E principalmente, eu acho que quem quer investir também nesse setor, não é só você, putz, vou colocar lá R$ 100, R$ 1.000, enfim, essa pequena porcentagem do seu portfólio e não acompanhar mais. Eu já vejo diferente. A gente tem que estar realmente em cima mais desses projetos para realmente saber se ele está evoluindo ou não está. Porque se não tiver, aí já tem que realmente cortar na hora, porque vão vir outros e outros e outros cada vez mais. Sem falar que, além desses projetos muito específicos, né, de que já tem o seu marketplace, que são marketplace, possuem alguma infraestrutura para outros projetos utilizarem deles, né? Que nada mais é o FET e a AGI, que são isso, né? A gente é uma empresa, a gente pode utilizar da infraestrutura deles. Vão surgir também outros projetos de NFT, coleções de NFT, projetos de DEX, projetos de DeFi, projetos que mais? De Web3, que vão estar falando que estão utilizando da tecnologia de AI. Investe no meu token porque eu estou utilizando AI. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é aí que está o próximo rug pull. Então, tem que ler muito bem, tem que entender do projeto e realmente se segurar na hora que for comprar esses projetos. Né? Eu estou vendo também de investir, porque eu acho importante a gente ter essa exposição em AI. E não só em AI, eu acho que todas esses setores dessa tecnologia exponencial em que a gente está entrando agora, que é AI, que é blockchain,
blockchain em cripto, né? Tem também carros autônomos, biomedicina, exploração espacial, enfim, tem toda essa grande... Cloud computing, cloud computing, energia DevOps. renovável, né? Com urânio vindo. Então, acho que todos esses setores que estão para revolucionar o nosso mundo nos próximos 20, 30 anos, a gente tem que ter sim uma exposição, né? Mas é uma exposição muito pequena, então tem que ter um pouco de blockchain, tem que ter um pouco de AI, tem que ter um pouco disso tudo, na minha opinião, né? E o que é interessante é o que a ARK investe, né? A Cathie Wood faz com o fundo dela, né? O ARK ele realmente investe em todas as tecnologias exponenciais. Hoje está tomando um ferro, caindo 80%, 85%, mas ela está realmente apostando no futuro. Então, quando a gente está investindo também em AI, a gente tem que pensar que não é para os 5 anos, nem para daqui 10 anos, é para daqui 20 anos, porque o tanto que essas tecnologias têm que realmente aprender a como responder a pessoa, a como interagir, a como te ajudar no seu meio ambiente, porque ainda mais a parte de regulamentação, que a gente nem chegou tão a fundo, eu acho que a gente nem pode comentar sobre isso, porque nem existe ainda sobre essa parte de regulamentação. Não existe nem a Vai vir para discussão. daqui 5 anos, exato. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, cuidado com o hype, né? E vamos ter que acompanhar semana a semana, mês a mês, a evolução desses projetos, né? E, de novo, tomem cuidado com qualquer outro projeto que fala que está utilizando de AI, porque é aí que está o próximo golpe. Eu quase, mais ou menos, caí num golpe aí. Eu estava até comentando com o Arthur antes, de uma DEX, que ia ser estreada também na rede da Arbitrum, e estavam falando que ia utilizar um pouco de inteligência artificial, era mais focado para a comunidade, enfim, deram um rug pull de 5 milhões de dólares, né? Normal. Mas por isso a gente tem que tomar de novo muito cuidado com isso e a gente vai continuar acompanhando, né? Nós daqui da SB Cripto, a gente gosta dessa tecnologia, a gente acredita. A gente não vai comprar agora, obviamente que vamos esperar aí os próximos meses com todo esse hype, né? Não é só a Microsoft que vai estar comprando, a Amazon também vai estar, o Google vai estar lançando o seu próprio chat GPT também, porque o Google é uma das empresas que criou o T, né, do chat GPT, é um nome extenso aqui, deixa eu depois até pegar, e o Google criou a parte do T, né, que eu esqueci aqui o nome, Mas, não estou Rafa, achando. só eu acho que o principal que a gente tem que focar aqui é o cuidado com os golpes, né? Os próximos rug pull, a próxima onda de rug pull inteira vai ser baseada em inteligência artificial. Então vai ter muito projeto que vai se dizer extremamente promissor, que vai resolver todos os problemas do mundo e não vão conseguir fazer nada. Vai ser só um rug pull, eles vão pegar seu dinheiro e vão desaparecer. Então, cuidado com isso, muito cuidado. Foquem nos projetos grandes, né? Que são esses que vão prosperar, eles já estão aí, mas talvez não sejam nem esses que fiquem, mas pelo menos você tem informações, você sabe que existe e tem que ir acompanhando. Esse realmente é um setor, um tipo de projeto para o investidor de profissional de cripto, né, que esteja disposto a acompanhar, olhar o dia a dia, a entender os fundamentos, entender até quais são os fundamentos, o que diz se um projeto de inteligência artificial está tendo sucesso ou não. Porque até isso é complicado, né? Qual que é o sucesso? Quando que ele está indo bem? Quando que ele não está? Você precisa entender um pouco a fundo do projeto para saber o que está dando certo, o que não está, o que é dar certo, o que não é. Às vezes você acha que é só o preço do token subir. E não. A gente vê até por Solana, que não é o preço do token que dita se o projeto está vivo ou não. Foi inclusive um dos comentários que a gente fez no papo anterior. E Solana agora está retomando aí, subindo muito, e as pessoas, pô, por que eu não pensei nisso? Era o trade mais óbvio de todos, mas será? Você estava olhando para os dados certos? Que dados você tinha que estar olhando? Será mesmo que ela ainda está segura? Ou não? Ou também está subindo no hype do mesmo jeito que caiu? Então são questões mais fundamentais que você tem que levantar nesses investimentos mais voláteis. Você tem que ter uma tese de investimento muito concreta para seguir e ter convicção do que você está fazendo. Excelente, ainda mais a gente que não vem desse setor de tecnologia, a gente vem no setor de finanças, eu estou aprendendo agora sobre programação, né? Você também já sabe um pouco, mas comparar assim para a gente entender realmente a fundo o que uma inteligência artificial difere de uma outra, porque o chat GPT vale mais do que o do Google quando lançar, é uma coisa muito técnica, né? Que é muito difícil, acho que qualquer pessoa que também vai estar, até os VCs que vão estar investindo nesse setor, obviamente vão estar muito perdidos, né? Então, lembrando para ser realmente isso, né? E até falando um pouco
de como se expor a inteligência artificial, mas sem até comprar esses tokens. Eu acho que é realmente investir na infraestrutura, como, por exemplo, o Cosmos, né? A Fetch.ai está sendo construída no ecossistema do Cosmos, então a gente pode comprar Atom, a gente vai ter um pouco dessa exposição, né, um pouco indireta. A SingularityNet é do blockchain do Ethereum, então a gente também pode estar analisando um pouco onde que esses projetos estão construindo, qual infraestrutura estão utilizando, qual Layer 1 eles estão utilizando, ou até mesmo a gente acompanhar a Uniswap. Quando que a Uniswap vai utilizar uma inteligência artificial? Em breve, eu acho, eles vão estar implementando isso para swaps, para a parte de DeFi principalmente, por isso que eu acho que estou bem positivo nisso. Então, as DEX, as maiores, que têm dinheiro também em caixa, eventualmente vão estar utilizando dessa inteligência artificial, uma forma também da gente se expor, né? Então, tecnicamente, você não precisa ter essa exposição aí direta que vai te afetar muito, que vai ser essa volatilidade enorme, né? Eu acho que o recado é mais ou menos esse, que a gente quis passar aqui para vocês, né? É um setor que a gente está de olho, vamos continuar estudando, vamos continuar mandando as notícias para vocês, mandando as análises, e vendo realmente para onde que tá, qual setor está tendo essa mais utilidade. Por enquanto, é mais casos privados, né? Mais um pouco ali, talvez, em NFT, até mesmo em DAO para ajudar na manutenção de votos, enfim, são casos de uso muito, muito baixos ainda. Então, vamos realmente aguardar e ter paciência, né? A gente só está aí no começo disso. É isso aí. Eu queria aproveitar, Rafa, para mostrar o site que eu tinha falado de resolver problema matemático, que é o Wolfram Alpha. Eles, inclusive, fabricam calculador e diversas coisas, mas você vê aqui, eu coloquei a integral dessa equação aqui. E daí ele me deu essa solução, aproximadamente 107,223. E aqui ele dá o passo a passo de como resolver, né? Então, só para exemplificar aí como que funciona um caso de uso real aí. Lógico que ainda não é do setor de cripto, mas eventualmente você viu ali que eles têm o Pro, né? Até eu vou colocar aqui embaixo. Você tem para assinar o Pro, para você conseguir ver todos os passos e tal. Isso poderia eventualmente ser resolvido com uma cripto. Então, em vez de você ter que assinar o Pro, você compra a cripto deles e paga uma quantidade do token deles para liberar uma equação ou tantos passos de uma equação. Então, é só um caso de uso aí real para cripto que pode ter nessa inteligência artificial e tipo, pode acontecer amanhã e é uma cripto com finalidade, com um caso de uso, com uma demanda que vai ser relativamente consistente. Então, eles inclusive saberiam o tamanho do mercado, daria para calcular valuation, seria um caso muito legal, tá? Eu gostaria de ver isso, mas enfim, com certeza. Só para exemplificar. Esse seria um caso, acho interessante até daí de investir. Ou até mesmo você comentou isso, eu estava pensando no chat GPT, né? Porque a intenção do OpenAI para o chat GPT é ele ser aberto para o público, é ele ser essa ferramenta gratuita que vai nos ajudar. Por isso que eles não colocaram nenhum preço ainda, né? Porque quanto você pagaria pelo chat GPT hoje, eu acho? Você pagaria alguma coisa, Arthur? Se tipo, ele parasse muito agora, né? Hoje eu já sou dependente, eu sou um viciado. Eu acho que eu pagaria até $30, vamos dizer, uns R$ 150 por mês. Eu acho que eu já gastaria nele, né? Então, e como ele vem com esse intuito de ser para o público, ser gratuito, né? Não um futuro dele pode ser lançar um token e a gente pode investir nesse token e ele se tornar uma própria Layer 1, um próprio blockchain, em que se a gente quiser utilizar ele, a gente tem que comprar o token, a gente respondeu, pagou o gas fee, 0.0001 GPT lá, e é uma forma também de se autossustentar. Então, quem sabe aí, né, o chat GPT vai estar lançando seu token, vão vir mais ideias como essa, eu acho bem interessante. Aí sim seria um caso de uso real, porque é uma utilidade do token, né? É uma utilidade além de especulação. Vai ter uma demanda, né? Uma demanda, exato, uma demanda. E as empresas também, que querem usar o chat GPT, vão ter que usar seu token, vão ter uma demanda muito maior por ser uma empresa, mais de 1.000 pessoas utilizando ao mesmo tempo, né? Então, por aí vai. São futuros aí que vão estar acontecendo. Eu só queria até comentar, para quem quiser também estar aprendendo mais sobre AI, né? Até fugindo um pouquinho de blockchain e cripto, eu estou lendo esse livro aqui, AI 2041, do Kai-Fu Lee, né? Eu acho bem interessante, são 10 capítulos, cada capítulo é uma história de como ele vê a visão em 2041. Kai-Fu Lee, ele foi diretor da parte de AI da Microsoft na Ásia. E tanto é que a grande maioria das histórias acontecem na Ásia, na China, Sri Lanka, mas enfim, tem história na África, tem história nos Estados Unidos, mas
como a inteligência artificial, como o blockchain, como os carros autônomos, a medicina vai se avançar daqui 20 anos, e realmente é igual a gente vê nos filmes, né? É tudo uma coisa autônoma, o mundo parece umas mil maravilhas. Mas, putz, é bem bacana. Então, recomendo aí para todo mundo que queira também estar aprendendo mais sobre essa parte de inteligência artificial. Eu acho importante todo mundo realmente estudar um pouco, saber para onde que isso está indo, o que essa inteligência artificial vai estar pegando dos nossos dados, porque o Google tem tudo nosso, né? Se o Google lançar uma inteligência artificial, a inteligência artificial vai saber tudo da gente. Então, a gente também tem que ter essa nossa segurança, dá até um pouco de medo, né? Imagina a base de dados do Google hoje, Rafa. A gente perdeu tudo, né? Então, vamos ter que voltar a ter essa nossa segurança. Então, é por isso que eu gosto também de estar lendo bastante sobre essa área, para a gente realmente não ser muito perdido daqui uns 10 anos e saber exatamente o que a gente está utilizando, qual tecnologia estamos utilizando. Acho isso importante. E outra coisa, de ter a sua wallet, né? Porque o Web3, your keys, your data. Então, não é todo Mesma mundo que tem coisa. acesso a roubo, a tudo, a todos os seus dados, como o Google tem hoje. Imagina, o Google hoje tem o seu perfil que te conhece muito melhor do que você mesmo. Exato. Então, com a Web3, isso diminui. Não digo que resolve propriamente, mas diminui bastante. Perfeito. Eu acho que é isso aí. Vamos encerrando então por hoje. Espero que tenham gostado do papo. Não esqueçam também de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, familiares que queiram também estar aprendendo um pouco mais sobre cripto. E para acessar também o nosso canal lá do Telegram, a gente vai deixar na descrição desse vídeo, né? Então, muito obrigado, pessoal, e até semana que vem. Tchau, tchau. Bons trades a todos.